Boa noite, irmãos. Vamos a mais um dos nossos estudos bíblicos das quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Ilumina-nos através da atuação do Teu Espírito Santo e que possamos aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Na semana passada, nós estudamos até o verso 7. Como o nosso tempo é pouco, à medida em que nós vamos dividindo em versos o nosso estudo, isto termina fazendo com que nós percamos um pouco do sentido geral, às vezes da carta, às vezes do capítulo. Então, neste capítulo 2, analisando verso a verso, nós podemos tirar muitas lições, mas não podemos esquecer também do contexto geral daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, ao que ele está se referindo. Então, nós vamos hoje estudar a partir do verso 8, mas é bom termos uma noção geral do capítulo para entendermos melhor estes verso a verso que nós estamos citando. Então, para que nós tenhamos esta visão geral, nós voltamos ao início do capítulo 2, nós estudamos até o verso 7, mas voltamos ao início para pegar alguns versos chaves do contexto daquilo que nós vamos continuar estudando. Então, o apóstolo Paulo, versos 1, 2 e 3, o que ele diz aqui? Ele diz, e já é uma continuação do final do capítulo 1, que ele está lutando pelos colossenses e lutando também pelas outras igrejas da região. Por que Paulo diz isto? No verso 2 ele diz que ele se esforça para que eles sejam fortalecidos. O que está acontecendo? Existe alguma ameaça? Ele diz no verso 3, como continuação do verso 2, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O conhecimento e a sabedoria verdadeiros estavam sendo ameaçados por falsos ensinos. É sobre isto que Paulo está se referindo nestes versos. Então, no verso 4, ele vai frisar bastante isto. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tinha pessoas tentando desviar os colossenses e as igrejas da região, das cidades vizinhas. E nós já comentamos um pouco isto na introdução da carta. Era uma mistura lá de judaizantes e gnósticos, algumas heresias que tinham um pouco de cada um desses ensinamentos. Então, Paulo fala no verso 4. Ele está dizendo essas palavras para que ninguém seja enganado com estes argumentos aparentemente convincentes que vinham aí dos deturpadores do evangelho. Ele diz, eu lhes digo isso para que ninguém os engane, ou seja, que eles não fossem enganados por ninguém. Bem, isto para dar esse contexto geral. Ele estava de longe, mas acompanhando o que acontecia nestas igrejas. No verso 6 ele diz,
assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, porque esses ensinos, eles estavam fazendo com que alguns se prestassem atenção neles, eles seriam desvirtuados. Por isso, então, que ele fala no verso 6, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele. E no 7 ele fala, enraizados e edificados, ou seja, raiz profunda em Cristo. Jesus, o alicerce. Então, é uma base sólida em Cristo, edificados nele, construídos neste alicerce que é Cristo. Então, aqui nós terminamos na semana passada e a partir do verso 8, o que nós vamos ver aqui tem bastante a ver com esses versos anteriores. Paulo está prevenindo a igreja contra os falsos ensinos. Então, a partir do verso 8, e nós não vamos ler esses versos, nós vamos, na verdade, lendo e comentando. Então, vamos lá. A partir do verso 8, nós já vamos lendo e comentando para que possamos, inclusive, ganhar tempo. Verso 7, terminamos na semana passada, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aí, começando então no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Olha aí como ele continua o que ele estava falando lá. Agora ele está sendo mais claro em relação aos ensinos que poderiam abalar os colossenses se eles não estivessem firmes, enraizados, edificados firmemente em Cristo. Então ele diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que o apóstolo Paulo fala é muito sério. Ele diz lá, ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Filosofia fundamentada nas tradições humanas e nos princípios deste mundo, é o que ele diz. Enganosas, vãs, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, a origem destas filosofias é terrena, não celestial, como está lá na carta aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 6. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Até o verso 5 eu li. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Este é o verso 6. Paulo falando aqui aos coríntios em virtude dos problemas que eles tinham. Mas o que nós lemos dos versos 3 a 5 tem a ver exatamente com o que estamos falando aqui sobre filosofia fundamentada em tradições humanas de forma alguma. Não origem terrena, mas sim celestial. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos
não são humanas. No verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, os argumentos humanos são destruídos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá aos Coríntios, aqui aos Colossenses, a realidade, a ameaça é a mesma. Ameaça do falso ensino, da filosofia humana. Então, Paulo está procurando adverti-los para que eles tomem cuidado em relação a isto. Então, eles deveriam ter cuidado para que ninguém os escravizasse a ensinos errados, filosofias vãs, enganosas. Nós, no último domingo, falamos um pouco sobre a reforma, sobre justificação pela fé e o que acontecia naquela época em que Martinho Lutero liderou a reforma. Era exatamente isto. Ao longo dos séculos, não era nem questão de poucos anos, e sim pelo menos 10 séculos, cerca de 1000 anos, a chamada Igreja de Cristo se desviou dos ensinamentos de Cristo. Deu muita ênfase à tradição humana. Muita coisa foi acrescentada à vivência religiosa e estas coisas que foram acrescentadas, inclusive, desviaram a população da verdade cristã. Martinho Lutero lutou, então, e todos os outros reformadores, para trazer a Bíblia de volta. Isso é o que nós temos aqui, e na reforma, quando Lutero traz a Bíblia de volta, ele está exatamente liderando um movimento de recuperação a algo que já começava aqui. Então vejam como este verso 8 termina inclusive sendo atual nos nossos dias. É algo que sempre aconteceu aí a partir do momento em que o Evangelho se consolidou com a vinda de Jesus, a sua entrega por nós na cruz, a sua ressurreição, a igreja indo por todo mundo, e o inimigo de nossas almas, ele procurou se movimentar para confundir. Bom, então há um contraste aqui entre o vazio da filosofia e a plenitude de Cristo. Verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Voltando ao verso 8 para entender este 9. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Isso significa o quê? Filosofias humanas não têm como comparar com o ensinamento, a mensagem de Cristo, que é mensagem divina, pois o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre habitar em Cristo toda a plenitude da divindade é, de uma forma resumida, o que ele já falou no capítulo 1 sobre a supremacia de Cristo na criação, na redenção, sobre o fato de Jesus ser a imagem do Deus invisível. Então, isto é importante aqui, inclusive, para mais uma vez combater os gnósticos, que negavam esta realidade, negavam este fato de que Jesus, carne e osso, em Jesus, ser humano, carne e osso, habitava a divindade completa,
Ou seja, Jesus é Deus e Jesus é homem. É plenamente Deus, plenamente homem. O gnóstico, ele negava isto. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo fala isso para contrastar com a filosofia humana, a filosofia baseada em tradições humanas, portanto, não na verdadeira sabedoria. Verso 10. E por estarem nele, a igreja aos Colossenses, por estarem em Cristo, olha lá, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, por estarem em Cristo. Paulo falando sobre os Colossenses, a igreja de Colossos, as demais igrejas, a igreja de Cristo, por estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Jesus é o cabeça de todo o poder e toda a autoridade. O plano de Deus para a nossa salvação se concretiza porque ele é onipotente. Ele detém toda a autoridade. As coisas acontecem de acordo com o seu plano. Então, quando Paulo diz que nós recebemos a plenitude, o que é isto? Primeiro, temos a plenitude em Cristo por estarmos ligados a ele, porque nós cremos em Jesus e nós o recebemos como nosso Salvador. Ele é a cabeça da igreja, ele é o cabeça de todas as coisas, poder e autoridade. Nós estamos nele, então temos a plenitude. O que é esta plenitude? Somos aperfeiçoados nele que é pleno, nele que é completo. O cristão é completo em Cristo por estar ligado a ele, por estar ligado nele. Lembrem-se mais uma vez de João 15, aquela figura da videira e do lavrador. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Nós somos os ramos ligados a esta videira e recebemos desta videira. E este ser completo em Cristo, no que diz respeito a nós, significa o quê? O efeito do Evangelho. Dos versos 11 a 15, Paulo vai falar sobre isto. O ser completo em Cristo, o ser pleno em Cristo. Plenitude em Cristo aqui é isto. Sermos completos nele, sermos plenos nele. De que forma isso acontece? Nós fomos despojados da natureza pecaminosa. Ele tira de nós a natureza pecaminosa. Vamos pensar isto no presente e nas questões também futuras relacionadas à redenção completa. Então, despojados da natureza pecaminosa, temos a ressurreição da morte espiritual, ou seja, não vamos estar separados eternamente de Deus. Na ressurreição, nós ganhamos a vida eterna. Estávamos mortos em nossos delitos. Esta era a morte espiritual. Aqueles que hoje estão sem Cristo, afastados de Cristo, aqueles que não creem em Cristo, eles estão espiritualmente mortos. Quando a pessoa recebe a Jesus, ela passa da morte para a vida, então ela ressuscita. Esta é a morte espiritual. Então nós somos despojados da natureza pecaminosa, nós ressuscitamos desta morte espiritual, temos o perdão para inclusive herdarmos a vida eterna, temos a libertação das exigências legalistas, que são aquelas exigências que prendem o homem a ter que fazer, ter que ser para conquistar a vida eterna. Não é desta forma.
Cristo nos liberta das exigências legalistas. Nós não temos como merecer a salvação. Olha aí, o assunto de domingo mais uma vez. Justificação pela fé e paz com Deus. E também temos a libertação dos seres espirituais malignos. Não estamos mais sujeitos a eles. Fomos libertados deles. Pertencemos a Cristo. Tudo isto aqui que nós citamos e que vem a partir do verso 11 a 15, está inserido neste termo de plenitude que Paulo diz aqui. Então ele fala, para voltarmos à ideia completa, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele fala, e como nós estamos ligados a Cristo, que é onipotente, que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. Nós somos completos nele. E como é que esta plenitude se dá? Grande necessidade nossa, pecadores. Ele nos livra do pecado, despojados da natureza pecaminosa. Ele nos livra da morte espiritual, temos a vida eterna. Ele nos perdoa, nos liberta de exigências legalistas que só condenam, a lei condena, e nos liberta também dos seres espirituais malignos. Verso 10 é isto, já apontando para os versos seguintes, de 11 a 15. Verso 11, portanto, nele também vocês foram circuncidados, em Cristo, aquele que nos torna plenos. Nele nós fomos circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, olha lá, aquela primeira questão, o despojar do corpo da carne. Questão muito importante esta que Paulo aborda aqui. Nós fomos circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, a circuncisão do Antigo Testamento, aquela circuncisão na carne, ela era símbolo, era um pacto feito com Deus na carne, Deus dizendo que iria cumprir na descendência de Abraão aquilo que ele prometia. Mas a essência da promessa de Deus é espiritual, porque apontava para Cristo. Então, nós que conhecemos a Jesus, nós que presenciamos a sua vinda, os crentes do Antigo Testamento, pela fé, receberam a Jesus sem vê-lo, sem ver a vinda do Messias. Nós que vivemos após a vinda do Messias, nós cremos nele, sabemos tudo o que aconteceu, inclusive temos esta visão completa da entrega de Jesus por nós, da sua ressurreição e como ele conquista a salvação para nós. Então, a circuncisão que Paulo fala aqui, não aquela na carne, por isso ele fala, os gentios não precisam se circuncidar. Aquilo era para o judeu, aquilo era um pacto deles com Deus, a descendência de Abraão. A nossa descendência em Abraão é espiritual, é uma descendência na promessa. Então, a circuncisão com a qual nós fomos circuncidados, ela é feita por Cristo. Que circuncisão é esta? O despojar do corpo da carne. Significado espiritual, então, da circuncisão, símbolo aqui de crucificação, Jesus entrega o seu corpo, a sua vida por nós. Ele é crucificado. Então, despojamento do corpo da carne, ou seja, execução capital. Jesus é morto na cruz. Morte do corpo, o golpe de morte da natureza pecaminosa do homem, aí na comparação conosco, a nossa morte em Cristo, ele conquista para nós esse despojar do pecado nesta carne. Nele foram circuncidados, nele morreram, nele foram crucificados. Então, Paulo diz, nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas,
mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, nós morremos com ele, nós fomos crucificados com Cristo. Verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. A figura do batismo aqui também é importante em toda esta simbologia. Jesus morreu, Jesus foi sepultado. Paulo diz aqui, vocês foram sepultados com ele na figura do batismo, no símbolo do batismo, ou no sentido espiritual do batismo. E com ele foram ressuscitados. Estávamos no túmulo, estávamos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, mediante a fé, tudo isso em virtude da fé. Olha, do início ao fim é pela fé. A nossa justificação, o nosso andar com Cristo, o batismo, aquilo que nós cremos é tudo pela fé. Lembram-se de Romanos 1,7? Então, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Primeiro crucificados, depois sepultados e aí ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então percebam aí, tudo que Paulo está dizendo, inclusive, ele fala no passado. O que aconteceu com Jesus, conosco, é só uma questão de tempo a acontecer as partes futuras. A redenção definitiva. Mas o que aconteceu com Jesus, podemos considerar também passado em relação a nós. Então, atenção aí, o tempo verbal de tudo isso é passado. Nós fomos sepultados quando Cristo foi sepultado. Nós ressuscitamos quando Cristo ressuscitou, porque isto, no plano de Deus, é fato consumado. Paulo emprega a imagem do batismo aqui, o símbolo do batismo, visível, né? O batismo é um ato visível, mas de uma realidade invisível. E no batismo, nas águas, o que nós temos? A pessoa é imersa nas águas, simboliza o quê? Que ela morreu e então está sendo sepultada, ela morre para o mundo. E quando ela é levantada das águas, ela ressuscita para uma nova vida em Cristo. Então, o batismo, ele é inclusive símbolo da circuncisão do Antigo Testamento. Então, a circuncisão da antiga aliança, ela é comparada ao batismo na nova aliança. O batismo aqui abrange também morte e ressurreição. Bem, Paulo emprega a imagem do batismo, símbolo visível de uma realidade invisível. Podemos ir a alguns textos aqui para identificar isto que acabamos de falar. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Nós lemos assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A referência é bem clara aqui a este símbolo, significado do batismo, morte e ressurreição. Nossa, assim como aconteceu com Cristo. O verso 10 também de Romanos 6, nós lemos assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Se nós lermos os versos anteriores, nós vamos entender esse verso 10, lá a partir do verso 8. Morremos com Cristo. Se nós morremos com Cristo, nós queremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez.
a morte não tem mais domínio sobre ele. Aí vem o verso 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus morreu por nós uma única vez e vive a partir daí então para Deus. Então este verso 12, falando aí sobre a circuncisão, nos nossos dias, a circuncisão e a circuncisão do Antigo Testamento apontava para o novo significado da circuncisão em Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua conquista para nós. O batismo é o símbolo daquilo que Jesus fez por nós. Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. No batismo e no ato do batismo nas águas, nós mostramos isto para o mundo em termos de testemunho. Nós também morremos com Cristo, fomos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida. Verso 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, percebam bem como o apóstolo Paulo liga o fato de nós estarmos mortos em pecados, mortos espiritualmente, é a incircuncisão. Então, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, como é que nós somos circuncidados? Então, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele morre por nós, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Deus nos vivificou, Deus nos deu nova vida, nós vivemos novamente, nós ressuscitamos. E é isso que significa vivificar, né? Juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões. E olha aí o perdão que nós havíamos mencionado lá no verso 10. Estávamos mortos em pecados, afundados em pecados. O apóstolo Paulo diz: na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou, nos deu nova vida, nos fez nascer de novo juntamente com Cristo. Isto é, a ressurreição. Perdoou todas as nossas transgressões. Recebemos o perdão. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Quero comentar melhor este verso no nosso próximo estudo, então nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar no verso 13 e este verso 14 nós vamos estudar melhor a partir da semana que vem, mas é só no verso 15 que vai fechar toda esta sequência. Vamos então encerrar este nosso estudo. Como é bom irmos à palavra de Deus e enxergarmos toda esta realidade em nosso favor, o que Deus fez, o que Deus faz por nós. E também ver este alerta do apóstolo Paulo para que nós tomemos cuidado, inclusive com as heresias dos nossos dias, inclusive com os ensinamentos deturpados da Bíblia nos nossos dias, né? Aqueles que deturpam a palavra de Deus. Nós temos segurança em Cristo e o registro nas Escrituras nos fortifica nesta segurança que nós temos. Obrigado a cada um, mais uma vez, por este momento que passamos juntos, estudando a palavra de Deus. Vamos orar e assim encerrar mais um estudo bíblico nas nossas quintas-feiras. Obrigado, nosso Deus, por mais este estudo. Obrigado por tudo quanto o Senhor providenciou para a nossa salvação.
Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos mostra o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu cuidado. Nós entregamos todos aqueles que conosco participaram deste estudo, para que o Senhor trabalhe na vida de cada um e eles compreendam quão precioso o Senhor é, quão preciosa é a palavra escrita que o Senhor deixou registrada para que nós o conhecêssemos mais e crescêssemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isto. Fortaleça-nos para que possamos enfrentar as dificuldades dos nossos dias e ganhar almas para Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, irmãos, se assim Deus permitir.